Graça e paz os abençoados de Deus. Hoje tem uma palavra para você, uma palavra que pode te orientar, pode te fazer conhecer realmente quem você é. Essa palavra vale para mim, vale para você que me escuta, vale, enfim, para todos nós que somos temente a Deus, para todos nós que queremos algo de Deus, algo que venha de Deus. Quero que você atentadamente ouça essa palavra. Diz assim, no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago falando: aonde vêm as contendas? De onde vem o desentendimento na família, no seu lar, no trabalho, com os amigos? De onde vem o seu desentendimento, a tua contenda? Talvez tua contenda é por causa de um jogo de futebol. Talvez a tua briga é por causa de religião. Talvez a tua briga, a tua contenda é por causa do seu vizinho, por causa do seu parente. O seu tio se dá bem, a sua tia se dá bem, o seu irmão se dá bem e você não se dá bem. Talvez você diz assim: mas eu sirvo a Deus, mas eu vou à igreja, eu busco por Deus, eu faço campanhas na igreja, eu faço novena, eu pago missa, eu cumpro voto, eu dou dízimo, eu vou para a igreja para me libertar do mal que tem na minha vida. Talvez você diz: eu tenho cumprido o propósito de Deus. Talvez você pensa que você tem cumprido o propósito de Deus. Talvez você pense que você tem um mal na sua vida. Então, a Bíblia diz assim: da onde vêm as guerras, contendas? Por que a tua vida ou teu casamento não vai bem? Saiba por quê. Muitas vezes, o nosso pedido de oração, o nosso modo de congregar, de servir a Deus, é do nosso modo de pensar. A nossa carne, o nosso corpo físico, ela tem a tendência de nos levar a fazer tal coisa. Mas muitas vezes não ouvimos o que o pregador prega, o que o padre fala, o que o ministro está falando na palavra. Não damos crédito. Por isso que as nossas orações elas não são ouvidas. Então, preste atenção nessa palavra. Tiago, capítulo 4. Diz assim, capítulo 1. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? Quando fala entre vós, é entre mim, entre vocês, entre nós. De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? Os prazeres que militam a nossa carne são do nosso coração, do nosso corpo físico. Então, parte de nós mesmos. O nosso corpo físico, o nosso coração, ele enxerga, ele vê, ele sente aquilo que ele quer sentir. Então, milita a nossa carne, faz a nossa carne pecar contra Deus, pecar contra o nosso próximo, ofender, maltratar, humilhar, xingar, maldizer. Então diz assim, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Talvez você tenha lutado para a sua família, talvez você tenha lutado pela libertação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, talvez você tenha lutado, feito campanhas, indo em novena, pagando missa, rezando, subindo aos montes, fazendo propósito, acendendo vela, pegando fitinha, toalhinha, água ungida, óleo ungido, passando na casa, fazendo tudo. E você pensa que isso vai mudar. Talvez você pense que o que o pastor falou para você, isso daria certo. Isso não é um toque de mágica. Isso se chama fé, isso se chama crer. Talvez você não tenha crido na palavra. Você está sendo obediente ao seu pastor, ao seu padre. E você não vê que a sua carne está te enganando.
Então você pensa que você pediu, você fez tudo certo, mas em teu coração você fez em vão, porque você não fez crendo. Você fez por um mandado, por uma ordem. Quantas vezes você imaginou que você foi para a igreja, que você sentiu prazer, amor de congregar, servir a Deus? Muitas vezes você foi em busca de bens materiais, você foi em busca de curas, você foi em busca de coisas que não agradam a Deus. E você não foi servir a Deus. Então sabe por que você não conseguiu receber até agora? A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Supondo-se que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito e que Ele faz habitar em nós. O Espírito Santo, Ele habita no seu coração. Ele quer te ajudar. Ele quer que você se erga dessa situação. Ele quer mudar os seus caminhos. Mas a sua carne, ela pretende guerrear. Ela pretende guerrear com tudo aquilo que Deus quer te dar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você tem pedido tal coisa, mas você não conseguiu porque você pediu para esbanjardes, para amanhã dizer, porque você foi na igreja, porque você fez aquilo, para a sua carne, mas você não fez nada de acordo com a vontade de Deus. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Então a pessoa vai na igreja, ela cobiça o que o vizinho tem, ela cobiça o marido do próximo, a mulher do próximo, ela cobiça o carro do vizinho, ela cobiça tudo. E não entende que talvez o humilde faz de coração. Ele tem poucas coisas, mas o invejoso, o prazeroso nas coisas dos outros, ele tem tanta inveja que ele não quer coisas, objeto igual àquele. Ele quer aquele que a pessoa tem. A pessoa inveja, e essa cobiça, realmente ela leva você no fundo do poço. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis obter. Você luta, faz tudo, e não consegue, porque você não soube pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Faço com você essa prova. Pare nesse momento e atente para a palavra de Deus. Tira do seu coração essa inveja, tira do seu coração essa ganância, tira do seu coração essa má fé. Procura hoje pelo Senhor, que Ele te encontrará. Busque por Ele e Ele te achará. Bata na porta e Ele abrirá. Peça e Ele vos dará. Mas peça, crendo que você já recebeu. Não faça por um mandado de homem, mas faça com amor. Talvez você não entendeu a relação de Deus com o ser humano. O ser humano, ele tem a tendência de pensar e fazer errado. Talvez você está só brincando de ficar com Deus. Eu fiquei com Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus. Eu me batizei, eu fiz isso. Agora me vai bem. Mas você realmente fez de coração? Talvez a tua vida não muda porque você não quer compromisso. Você pode ser uma daquelas pessoas que talvez foi para a igreja, se batizou, cumpriu o mandamento do homem, mas não fez de coração. Talvez você é aquela pessoa que pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Não pense que a palavra de Deus, servir a Cristo, é como você ficar com uma pessoa, como os jovens de hoje pensam em ficar com a pessoa. Fica hoje e deixa amanhã. Isso se chama a má conversão. Por isso que muitas pessoas se afastam do Evangelho por causa de maus testemunhos de pessoas que não servem a Deus. Então, peça para Deus, mas peça com sabedoria, para que você possa ter relativamente uma relação com Deus de verdade.
Não brinca de ficar com Deus. Nós estamos no final dos tempos e tudo está se consumando. A palavra de Deus está se cumprindo. É hora de mudar essa situação. Então não pense que ficar com Deus, brincar com Deus, é esse negócio que estou indo na igreja, hoje tenho tudo. Talvez Deus quer te dar algo muito mais maior. Sabedoria, conhecimento, paz, alegria, união. E o resto das coisas que você tem pedido. Talvez não é o seu tempo chegado. Busque por conhecer a vontade de Deus. E que essa palavra venha transformar o seu caminho e te trazer grande fonte de bênção na sua vida. Para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus.